Agora, ô Martelli, é cedo pra gente tirar qualquer tipo de conclusão, na visão de vocês, sobre até onde os brasileiros podem chegar? Porque foram 4 jogos, os 4 estrearam contra adversários em níveis diferentes. Sim. Botafogo e Flamengo enfrentaram adversários inferiores. Já o Fluminense e o Palmeiras enfrentaram adversários europeus, mas que hoje não estão no topo da Europa, apesar do Borussia há 2 anos aí, há 2 temporadas, a temporada passada, ainda considerando essa atual, ter sido vice-campeão europeu, mas a gente não sabe direito como que ele chegou lá para enfrentar o Real Madrid. A questão é possível já chegar a alguma conclusão sobre o futebol brasileiro consegue sim fazer frente, desde que enfrente esses times, talvez hoje de um segundo escalão europeu? Gol do River. Ou é muito cedo ainda porque os caras ainda não sabem qual vai ser do Mundial? Eu digo isso porque eu não tenho ainda nenhuma conclusão, tá? Acho que tem muita gente que já tirou essa conclusão do tipo, tá vendo? A gente precisa parar de ser vira-lata. Eu não sei, eu ainda prefiro esperar. Eu acredito muito que essa vitória, esse empate do Fluminense hoje com gostinho de vitória pelo desempenho tem muito a ver com o que a gente falou ontem desse espírito copeiro do Renato de ter motivado os caras e de saber jogar uma Copa, mesmo que seja uma Copa Mundial, uma Copa do Mundo de clubes. E aí, cara, o Palmeiras e Porto, o Porto é um time bem mediano, né? Do nível que a gente tá acostumado aqui no Brasil. E os outros 2 a gente ainda não pode dizer. Eu acho que a gente só vai poder ter essa conclusão no mata-mata. Eu acho que é cedo, eu acho que assim, tem um ponto na minha visão que os europeus, eles só vão dar, e hoje a gente viu, sim, mas pequeníssimo setor de torcida do Borussia Dortmund. E aí até o Solar falou, cadê a muralha amarela, né, da torcida Virou alemã? uma mureta. Sinceramente, assim, eu acho que para a cultura europeia vai demorar um pouco para eles darem o devido valor nesse caso, a Copa do Mundo de Clubes. Isso em torcida, isso em time. Eu acho que o PSG jogou contra o Atlético de Madrid, talvez com um jogo que teve um fator, foi só, levou a sério o Atlético de Madrid mais ou menos. Só vai começar a pegar fogo nas oitavas, pra mim, os europeus. Porque aí, com certeza, esse Borussia que a gente viu hoje contra o Fluminense, não é tirar o mérito do Fluminense, não é isso. Entra em campo diferente de umas quartas de final na Champions. Isso é muito natural. Mas muito natural mesmo. Porque a motivação acho que é diferente. Por mais que o cara chegue ali no vestiário, avisa, isso é importante, são 11 milhões de reais, então dá uma grana a mais se você vencer o jogo. É uma motivação diferente. Por isso que eu acho que é cedo. Isso não apaga que o Fluminense fez hoje foi o melhor jogo do ano. O Palmeiras jogando contra um Porto, que a gente tem mesmo a síndrome de vira-lata, será que o Palmeiras disputaria o título do Campeonato Português? Eu tenho a certeza de dizer que sim, independente desse Mundial. Dependente desse Mundial. Poderia ser qualquer outro momento, assim, depois ali do Campeonato Paulista. O Flamengo disputaria um título de Campeonato Português? Também acho que sim. Não são times tão diferentes. Agora, no caso do jogo de hoje contra um Borussia, a gente vai ver Flamengo e Chelsea. No caso da Copa do Mundo, eu gosto de esperar. Porque você vai pegar, o Boca empatou com o Benfica. Tomou o segundo gol, tava vencendo 2-0, tomou o primeiro, teve um expulso, tomou 2-2, time de Di Maria. O Boca vai pegar Bayern ainda e tem um outro time lá que eu não lembro. O Benfica vai pegar o Bayern, vai tomar o taca. Auckland, né? Que é aquele time que tomou de 10. Isso, é o Auckland. Cara, o Benfica vai tomar um taca do Bayern. E é um time europeu. E é um time europeu. O Boca pode jogar de igual para igual com um Bayern? Acho que não. Então, eu acho que é cedo. Você vai chegar ali nas oitavas. Quando você pegar esses, com exceção se algum maluco aí fizer final. Algum maluco, eu digo um brasileiro. Com exceção de final, que final é final. Você vai pegar um Real Madrid, um abraço. Manchester City, um abraço. PSG, um abraço. Quem mais? Bayern eu coloco um abraço também. Esses quatro eu acho que eles jogam outra bola até mundialmente falando. Será que o tempo não vai inocentar esse cara aqui? O nível do Flamengo hoje é muito bom. Carlos Alberto. Mas traz o Real Madrid. Vamos falar de nível técnico? Traz o Real Madrid pra jogar a Série B aqui. Eu afirmo com vocês que ele não ganha. Gente, pelo O tempo vai inocentar, Carlos Alberto. Bom, vamos lá. Depende do Real Madrid. Teve Real Madrid que realmente talvez não fosse ganhar a Série B que o
sei lá... Pô, o Real Madrid, pra ganhar a Série B, ele primeiro precisa cair, né? É muito difícil isso acontecer, Entendeu? né? Eu acho que assim, nessa Tem que ser Copa do colocado Mundo, lá. A gente tá... e olha que a gente senta a lenha aqui no Brasileirão, hein? Eu tô começando a ficar culpado. Que eu sento a lenha no Brasileirão, aí eu tô vendo o Fluminense dar trabalho pro Borussia. O Palmeiras dando trabalho pro Porto. Botafogo não dá pra colocar, mas acho que Flamengo e Chelsea vai ser um... Eu tô começando a ficar culpado. Será que eu sou mal agradecido? Eu acho ver o que Brasileirão? tem dois aspectos importantes. Um que a Nina citou antes do programa começar, que daqui Qual a que eu pouco não ela vai sei? falar. Ah. Qual que é o aspecto, Nina? Já falei na orelha do Martelli isso 8 vezes, ele já até se irritou. Porque há uma mudança no calendário, no sentido de quando o Mundial ele é realizado, e o Mundial eu digo literalmente o Mundial, aquele campeonato que a gente estava acostumado. No final do ano, os times sul-americanos estão no final de temporada e os europeus estão voando. Agora a gente inverte os papéis. E aí a gente começa a perceber que talvez essa dificuldade dos times brasileiros no final do ano seja justa, mas também a gente precisa equilibrar, porque nesse momento, quem sente o fim de temporada são os europeus, e sentem muito. Mas, ô Nina, eu discordo no sentido de que os jogadores brasileiros não tiveram férias do ano passado pra cá. Tiveram. Não, tiveram. Foi uma semana de férias. Uma Ó, semana. E outra coisa. Não, eles voltaram dia 4. O que você já jogou de jogos aqui no Brasil esse ano? Não, perfeito. O que engrandece. Isso que você tá falando costume, engrandece. Tá? Isso é uma questão de costume. O europeu não tá acostumado a jogar igual a gente. Certo? Mas isso que o Sim, PDV em questão diz... de jogos e Questão temperatura. de quantidade e temperatura. E eles estão reclamando muito do calendário lá já, hein? Já estão reclamando. Porque Eles também. reclamaram Gente, dessa abraço competição, aos italianos. inclusive, né? Pô, tem hora pra siesta, depois do almoço, cara. Vai na Espanha? É tudo que você queria, né, Martelli? Irmão, imagina eu, né? Se você trabalhasse, Martelli, você ia querer eu ia horário querer. de sexta Eu ia se querer você um horário de trabalhasse? siesta. Ia ser legal. Não, você vai ficar no programa ou não? Fala no microfone. Você falou, cara, que não é que se esconde. Eu quero não ficar sei o quê. falando mal de vocês Tem aqui. fora do ar, entendeu? Exatamente. Entendi. Ah, sim. Faça a sua crítica ao regime trabalhista espanhol. A siesta realmente vem pra agregar, né? Vem pra agregar. Na Argentina eles têm isso também, né? Imagina a culturalmente. escala 1/6 de Neymar com siesta. Maravilhoso. Eu tava almoçando agora com a Nina e o soninho que bate entre então. 3h30 e 4h30 é de lascar. É uma loucura. A gente tava aqui na jornada, aí acabou a jornada, descemos pra almoçar, pra voltar pro programa. E aí a gente comentando isso Voltando. pós-almoço. Voltando ao calendário, pra mim é mais do mesmo. Os caras reclamam lá, a gente reclama aqui. Enfim. Não, mas nem tô falando de reclamação, eu tô falando de circunstância. situação. A situação mudou pra eles. E isso que o PDV falou apenas engrandece o desempenho dos times sul-americanos. Não vou nem falar brasileiros, porque ontem o Boca jogou bem. Sim. E o River hoje não tá pegando um europeu, então talvez nem dê pra colocar nesse balaio nesse momento. Mas também vai fazendo o seu jogo, bem feito. Então, assim, talvez a gente tenha um pouco, sim, dessa síndrome. Vamos esperar pra ver. Porque a gente tem os times... que estão na prateleira 1 na Europa, e aí eu acho que é uma discussão, e a gente tem os times que estão na prateleira 2. Então, equiparar a prateleira 2 já vai ser um feito enorme, porque é muito difícil equiparar a primeira prateleira, Martelli. Mas como é que você faz isso financeiramente falando? Eu acredito que... Eu tenho um pensamento aqui, não sei o que vocês acham. Será que os europeus, eles entram meio que assim? Ah, tá, vamos jogar, vai. Aí Não, os caras mas aí começam... eles levam aí os no caras banho-maria. aí os caras começam a... Sufoco, eles dão aquela coisa, falam, opa, pera aí, vamos lá. Mas A preparação é diferente. A preparação, o pré-mundial, pra mim, é claramente diferente. motivacional também não é Quando diferente? a bola rola, todo mundo quer ganhar. Mas eu ia fazer ainda um comentário em cima do que a Nina falou sobre times de primeira e segunda prateleira da Europa. O Fluminense é um time de primeira prateleira do Brasil? Não. Não é. O Fluminense não faria um jogo como fez hoje contra um Flamengo, por exemplo, de criar inúmeras chances de gol Motivacional, e dominar o pra mim, pega adversário. E o Fluminense é o único dos brasileiros até aqui que conseguiu dominar o seu adversário plenamente, incluindo... O Flamengo também, é verdade. Mas considerando até tomou os menos europeus. sustos do que o Flamengo. O Flamengo ainda teve um sustinho Talvez, ali. talvez. O Fábio fez Botafogo 2 defesas, cara. sofreu com o Seattle Sounders também. O verdade. Flamengo jogou bem, o Palmeiras jogou bem contra o Porto, se impôs, mas em dado momento do jogo também cedeu chances, então acho Mas que a estreia do Fluminense o Porto, irretocável. comparando os dois jogos, porque eles são bem parecidos, Palmeiras e Porto e Fluminense e Borussia,
Assim, eu achei que o Porto jogou mais bola do que o Borussia hoje. Aí pode mas até os entrar... caras à Porto frente do tentou Porto correr deram atrás mais do trabalho. resultado. Aí pode até entrar o fato daquilo que o PDV falou. Será que o Borussia subestimou por completo esse time do Fluminense? Pode ser também azar do Borussia, que ficou na roda ali correndo atrás da bola. Mas assim, também pode ter acontecido, porque foi perguntado ao técnico do Borussia se ele conhecia o time do Fluminense, falou que sim. Aí falou, bom, e aí, o que você acha do Arias? Qual foi a resposta? Não Noco. conheço. Aí sim, hein, meu irmão? Melhor Ô, jogador do Martelli, Fluminense. mas só Nico. rapidinho dentro disso, e que o Fabiane falou, e que eu concordo do Fluminense Obrigado. ser um time de segunda prateleira hoje no Brasil, porque a primeira prateleira do Brasil hoje tem só 2 clubes, Palmeiras e Flamengo. E ponte. E mesmo assim o Fluminense ganhou a Libertadores em 2023, o que mostra o quanto o futebol às vezes consegue ser imprevisível aqui no continente sul-americano e no futebol brasileiro, Isso é apesar verdade. disso. E mais, dentro dessa questão de primeira prateleira e segunda prateleira na Europa, os próprios europeus começaram a considerar o título da Europa League como um grande título, porque até na Europa o título da Champions League ficou restrito. Ficou restrito quatro, a cinco Real times Madrid, ali, ao Manchester City, o Paris Saint-Germain é uma surpresa, mas é um novo rico. Então, assim. E já vem incomodando. Já vem O incomodando. PSG, um paralelo, seria tipo o Botafogo ganhando ano passado. Isso, Injetou exatamente. dinheiro, contratou os Exatamente. caras. Então, até na Europa hoje, os clubes de segunda prateleira, eles são muitos e comemoram títulos como o da Europa League. Comemoram, como o Tottenham comemorou pra caramba esse título da Europa League, porque hoje é muito difícil você bater de frente com o Real Madrid e com o Manchester City, com o Liverpool, Até vai. eles, né? E aí agora você coloca o PSG no balaio, que seria um Botafogo. Então, talvez esteja todo mundo numa segunda prateleira, todo mundo, menos... Palmeiras. Não, aí eu tô falando todo mundo geral, menos Real Madrid, City, entendeu? Você igualou todo mundo, com exceção desse... vamos lá, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern e City. Vou tirar o Paris Saint-Germain ainda, porque é como um Fluminense ou um Botafogo. Eu vou colocar Real, No Mundial. City e Liverpool, que hoje não tá no Tá, Mundial. entendi. Você tá colocando mundialmente falando. Mundialmente Entendi. falando, O Fluminense seria rebaixado no campeonato alemão? Não. Não. Fluminense Rebaixado. pegaria a vaga em campeonato europeu. Gente, a gente tá, Sim, a gente tá Fluminense superestimando. Schalke A gente 04. tá superestimando o campeonato alemão, que ninguém assiste. É Bayern Ninguém Leverkusen, assiste o campeonato Bayern alemão. de Munique, O Bayern Borussia. Leverkusen de 2 anos pra cá também, né? E mesmo que antes assim, é uma gracinha e depois esquece. Então, Tá vamos faltando lá. o Fernando Diniz Ninguém, nessa o Copa do Bayern Mundo. sobra no campeonato alemão. O campeonato Cara, alemão. se tivesse um Fernando Diniz nessa... Hoje o Ganso não entrou, hein? É. E ainda bem que não Ia entrou, entrar, nada né? contra o Ganso, mas, pô, pintava um contragolpe ali com aquele Bion Gittens, aquele match, tinha o Tchetchucaca O lá. jogo foi muito pegado, né? Sim. Fisicamente. Então acho que talvez não seja o jogo. O Renato fez uma leitura, pra mim, hoje perfeita do jogo. Ele entrou com 3 volantes, não colocou Keno, deixou o Cano no banco, não colocou... O Everaldo foi bem, exceto nessa participação aí do não gol. Não colocou o Ganso, ele fez mudanças importantes. Então eu achei que o Renato soube ser copeiro, que soube jogar o jogo. Ó, a gente precisa fazer isso. Ó